promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Te agradeço, meu ser. te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Olá, meus irmãos, paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um. Convidamos a todos que estão em suas casas, onde estiver nos assistindo neste momento, que participe conosco em adoração, em louvor ao nosso Deus. Ele está nos chamando neste momento para entrar em comunhão com Ele e que, independente de onde estivermos, que sejamos um corpo em Cristo e entremos nos atos do Senhor com louvor e adoração. Eu ouço a tua voz, te
que está nos chamando neste momento. Nosso Deus querido, nosso Deus de amor, estamos agora reunidos, ó Deus, em espírito e em verdade, para louvar e engrandecer o Teu nome, para ouvir o Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem separado para nós, as palavras que o Senhor nos dirá, aquilo que o Senhor nos ordenará, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, de coração, de mente, abertos para Ti, ó Pai. Nós pedimos a Deus querido que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba o nosso culto a Ti, que suba a Ti como um aroma suave e que o Senhor se alegre conosco, ó Deus, neste momento. Limpe os nossos corações, ó Deus querido, lava-nos de todo mal, de todo pecado, purifica-nos, ó Deus, para que possamos Te louvar, Te engrandecer, ó Pai, de todo o coração, ó Pai. A palavra do Senhor em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de 15 a 23, a carta que Paulo escreveu, eu gostaria de também transmitir à igreja. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem o título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja. É o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Cristo Jesus, nosso Senhor, quão grandioso, quão grandiosas são as obras que Ele tem feito. Nesses últimos dias nós temos visto o agir de Deus. Nós temos nos alegrado com a recuperação dos irmãos, com a cura, com a saúde que os irmãos têm recuperado. Nós temos nos alegrado no Senhor, porque Ele tem nos sustentado todos os dias. E assim como Paulo disse nessa carta, eu queria dizer aos irmãos, nós oramos por vocês. Nós pedimos a Deus que abra a mente de vocês, para que vocês recebam o Espírito dEle e que vocês tenham a paz do Senhor, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Esse Deus que é grande, que é maravilhoso, que nos ama e que nos sustenta nesses momentos de dificuldade. As dificuldades ainda estão aí. Nós muito a orar, a pedir, a suplicar a Deus. Mas Ele está pronto a nos ouvir, igreja. Ele está pronto para nos ajudar. Ele é grande. Ele é o Senhor das nossas vidas. Vamos engrandecer o nome desse Deus.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a Nós confiamos no grandioso, no infinito amor de Deus nas nossas vidas. Sabemos que Ele está pronto para nos ouvir. E Jesus, lá em Mateus, no capítulo 11, Ele fala assim a partir do versículo 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso
e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Muitas vezes nós tentamos carregar tudo nas costas, todas as dificuldades, e nós esquecemos de simplesmente entregar, simplesmente clamar, pedir a Jesus, nos entregarmos a Ele, pedir para que Ele carregue sobre Ele as nossas dores. Ele nos diz isso. Ele nos pede isso. O salmista diz, no Salmos capítulo 40, versículo de 1 a 5, depositei a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los, anunciá-los, mas são por demais numerosos. Clame a Jesus. Tudo vem dele e tudo é para ele, para a honra e glória dele. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
aqui, Jesus, prontos para te ouvir, prontos para te oferecer o que temos, o nosso louvor, a nossa adoração sincera, de coração aberto a Ti, ó Deus. Ó Deus amado, neste momento nós vamos ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor use o Teu servo, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos, para nos transmitir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste momento, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia igreja, bom dia, independente do horário que você estiver assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, a paz do Senhor esteja com vocês. Estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui com os irmãos. Claro que estamos passando por um momento muito complicado, não só aqui em Campinas, mas no Brasil, no mundo. Nossa geração tem passado por um tempo muito difícil, mas isso não tira a alegria minha de estar aqui com vocês. Claro que eu gostaria muito de estar vendo os irmãos, olho a olho, poder abraçar os irmãos, poder cumprimentar, mas tenho certeza que logo, logo vamos poder fazer isso. Amém? Irmãos, o pastor Carlos, creio que na última semana, ele falou algo referente a deserto, pelo que ele conversou comigo, e eu gostaria de estar seguindo essa linha de pensamento. É domingo de Ramos, né? Estamos em domingo de Ramos, porém eu gostaria muito de estar comentando ainda sobre o deserto com os irmãos. Acho que tem tudo a ver com o que temos passado, e eu não acredito em coincidência, acredito em Jesuscidência. A gente brinca, fala que tudo é por um motivo divino, tudo está no controle de Cristo. E até os louvores que foram tocados têm tudo a ver com o que a gente vai conversar e vai refletir hoje. Nós vamos ler um texto conhecido, é um pouquinho grande, mas peço que os irmãos acompanhem. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 3, os versículos 1 a 18. Lucas 3, 1 a 18. Aqui estou lendo o NVI. João Batista prepara o caminho. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos, Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando até em seu coração se caso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e pregava as boas novas. Irmãos, eu gosto muito desse texto. Eu vejo que é um texto muito rico. Tem muita coisa, eu creio que aqui já era uma série, se a gente for analisar frase por frase, cada detalhe
desse pequeno trecho aqui, dessa pequena porção. Mas hoje eu gostaria de trazer algumas partes, um breve resumo daquilo que Deus trouxe ao meu coração, daquilo aquilo que mais me chamou a atenção. Antes da gente poder entender o que é isso que João falou, tudo isso, gostaria que a gente entendesse qual era o contexto político. Hoje estamos passando por um contexto totalmente atípico, né, no mundo, no país, e vamos entender então o que estava acontecendo na época, qual time tinha ganhado no dia seguinte, né, no dia anterior, vamos entender o que estava acontecendo. A gente pode ver aqui no versículo 1, ele mostra como que estava a política da época. Para ser muito sincero com os irmãos, eu ia até pular essa parte, porque eu falei, só fala nome. Mas uma coisa Deus deixou muito claro, se tem voz na Bíblia, nós também devemos dar ouvidos. Então, se está na Bíblia é porque também tem coisa muito importante aqui para ser tirada. E aqui ele vai falar vários nomes, né, várias pessoas que estavam governando na época, e um dos nomes que fala é Tibério César. Tibério César, ele era um péssimo governante. Aqui fala que ele estava no 15º ano do reinado. Então, era um 15º ano de sofrimento na política. Porque Tibério César era um homem triste. Existem alguns historiadores, né, os filósofos da época, dizem que chamavam ele de o mais triste dos homens. E era esse homem que estava governando na época há 15 anos. Ele era um homem que não gostava de fazer o que fazia. Ele sabia que não tinha nascido para isso. Depois também fala sobre Herodes, um pouquinho mais conhecido da gente, né? Herodes também foi um homem sanguinário, um homem que tinha um coração de pedra, um coração mau. Também estava governando. Também vai falar de Pôncio Pilatos, esse bem conhecido pelos irmãos. Pôncio Pilatos, às vezes, até dizia ser a favor da religião e seguir todas as leis. Mas ele era um homem, um governante que ofendia a religião. O governo dele foi um governo totalmente violento com o povo. Havia muitos conflitos entre o governo e o povo. Então, pensa, esse era o contexto político da época. Na época, nesse deserto aqui que João trouxe a palavra. Esse era o contexto político. Mas aqui no verso 2, traz uma pequena frase que também diz muito sobre o contexto religioso da época. É uma pequena frase que diz o seguinte: Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Irmãos, não sei vocês, mas quando eu li isso, eu achei meio esquisito. Eu falei, deixa eu ler de novo. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Eu li, eu falei, tem alguma coisa estranha. Eu fui pegar meus livros da faculdade, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E foi aí que eu percebi. Existiam 2 sumos sacerdotes, e a lei dizia que só podia haver um sumo sacerdote. Então eu falei, o que aconteceu? Por que tinha 2 sumos sacerdotes e só podia haver um? Se a lei só dizia que devia ter um. E aí eu fui ver que o contexto religioso estava tão ruim na época, nessa época aqui de João Batista, que a própria religião se vendeu para a política. Então, quem mandava nos líderes religiosos, quem mandava nisso, eram os políticos. E a gente acabou de ver que os políticos também não eram lá aquelas coisas. E, de acordo com a lei, de acordo com a tradição, quem era para ser o único sumo sacerdote da época era Anás. Porém, ele não alegrava os políticos da época. E como os políticos, a política, o governo que mandava na religião, eles falaram assim, vamos colocar Caifás aí também, porque ele tem mais o nosso perfil. Então, olha que horror. Eles quebraram a lei, tudo errado, tanto a política quanto a religião, o contexto da época estava totalmente deturbado. E mais, a gente conhece todo o Antigo Testamento, as histórias. Irmãos, entre o Antigo Testamento até essa história aqui no Novo Testamento que a gente está lendo, houve-se um silêncio de mais ou menos 400 anos. Esse silêncio, pensa que não houve nenhum profeta, não se ouvia mais a voz de Deus, Deus não levantava homens e mulheres por 400 anos. Exatamente por estar tudo deturbado, ninguém mais queria saber de Deus. Só queriam saber de leis, de regras, mas de Deus, amor a Deus, ninguém falava mais disso. E foi nesse contexto caótico, de deserto, de silêncio por 400 anos, que Deus levanta um homem, João. João era primo de Jesus, filho de Zacarias, primo de Jesus, e de acordo com a história, tudo indica que ele cresceu no deserto. Cresceu no deserto e passou grande parte da vida dele no deserto. A gente está mais ou menos, um pouquinho mais de um ano já, quase, num deserto. Imagina João, que dedicou sua vida toda num deserto, né? Em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versículos 4 ao 6, explica mais ou menos como que era João. Mateus 3, 4 ao 6. Dá uma resumida de como que era a aparência de João, e eu gosto muito de imaginar. Então, convido os irmãos para imaginarem junto comigo. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo.
e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por João. Irmãos, então, imaginem comigo. Um cenário caótico, desértico, pessoas passando fome, pessoas passando necessidade, pessoas querendo ouvir a voz de Deus, pouquíssimas pessoas, mas esperavam por uma salvação, por um Messias. E Deus levanta um homem. E esse homem, ele se vestia de pelo de camelo, ele usava um cinto de couro, comia mel e gafanhoto, não sei se hoje seria um fitness, não sei o que ele seria, onde ele se encaixaria hoje. Mas era um homem totalmente diferente do que eles esperavam. E mesmo assim, eles chegaram e falaram assim, será que ele que é o Messias? Será que ele que é o Cristo? Então, só para a gente entender qual que era o cenário que João se encontrava. Eu acho que era uma pessoa totalmente diferente do que as pessoas imaginavam, né? Um homem que se dedicou sua vida ao deserto, comendo mel e gafanhoto, usando roupa de animal. Irmãos, e ele trazia uma mensagem. Ele não ficava só andando pelo deserto, ele trazia uma mensagem. E aqui onde a gente leu, deixa muito claro qual a mensagem dele. E é exatamente sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Uma das coisas que ele trouxe no deserto, nesse tempo de deserto, nesse tempo de dificuldade, João trouxe que o deserto é a hora de ter arrependimento verdadeiro. Aqui a gente vai ver várias vezes João falando de arrependimento. Inclusive dos versos 7 ao 9, eu gostaria de ler novamente com os irmãos. Que diz o seguinte: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Irmãos, João, nesse momento tão difícil, nesse deserto, ele veio falar de arrependimento. E a gente pode ver que a forma que João falava, mesmo no deserto, por mais além das dificuldades, apesar das dificuldades, não era uma forma fofinha, uma forma mansa, que a gente fala, muito legal o que você falou, viu? Era uma coisa que cutucava direto a ferida, porque ele sabia que as pessoas realmente precisavam se arrepender. E ele deixa muito claro aqui também, ele fala assim: por que vocês estão fugindo dessa ira? Irmãos, é muito sério isso, é muito forte isso que João falava, porque essa ira que ele diz nada mais é do que o inferno. Então, se para a gente hoje já é até um tabu falar disso, eu lembro quando eu era criança, a gente brincando depois do culto, na igreja, quando uma criança falava inferno, o outro falava, não pode, dentro da igreja falar inferno, não pode. E pensa, João, eu creio que sempre houve isso. E João já falava isso, já falava assim, por que vocês estão fugindo dessa ira? Ou seja, esse arrependimento que vocês estão dizendo que tem, essa vontade de morrer e nascer de novo, é por amor a Deus ou é por medo dessa ira? No meio do deserto, João trazia essa mensagem, eu gostaria que a gente refletisse nisso hoje de novo. João, ele vinha falar que fazer a coisa certa por medo do inferno é a prova de que o amor a Deus ainda é muito pouco. Arrependimento verdadeiro, João deixava claro que gerava frutos. Aqui a gente pôde ver, do 10 ao 14. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões, o pessoal preocupado, né? Depois de João chamar eles de raça de víboras, o pessoal falava, o que devemos fazer então? E João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos, que eram os coletores de impostos, também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E João respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Alguns soldados, que muitas vezes pegavam o dinheiro por fora, sabe? Lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E João respondeu: não pratiquem extorsão nenhuma, sem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Então João fala assim: você se arrependeu, então mude sua vida. Arrependimento, ele gera frutos. É isso que João falava. Que o nascer de novo, que o batismo que o povo tanto procurava por ele, mesmo no deserto, mesmo nesse momento tão difícil, o batismo devia ser por amor a Deus. Devia ser por entender que Deus os ama e eu não quero fazer isso por isso. Existe uma ilustração que eu gosto muito. O pessoal lá da Vila IP está cansado de ouvir isso de mim. Eu gosto muito dessa ilustração, até dou risada com ela. Mas dizia que havia um pai e o filho no carro, o pai estava no banco da frente, o filho no banco de trás, ele estava pegando estrada. E o pai lá, querendo viajar e querendo chegar rápido no lugar que eles estavam indo.
enquanto o filho ficava pulando. Ele não queria ficar sentado, não queria colocar o cinto de segurança. Eu até me identifiquei muito com essa criança, porque eu era uma criança assim. E o filho pulando, e o pai falando assim, filho, senta, coloca o cinto. E o filho não parava. Filho, senta, coloca o cinto. O filho não parava. Filho, você vai se dar mal. Filho, isso aí é perigoso. Senta e coloca o cinto. E o filho não parava. Até que chegou uma hora que o pai foi, colocou o carro no acostamento, desceu, pegou o filho, colocou sentado, colocou o cinto e falou, filho, isso é muito sério. Se você tirar o cinto e levantar de novo, você vai ter um castigo que você nunca teve. Aí o filho já olhou assim, emburrado, né? Criança emburrada, já bateu o pé, pisou firme no carro. Falou assim, pai, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou pulando muito. Eu gosto muito dessa ilustração, mas é muito séria se a gente for parar para pensar, porque muitas vezes nós somos como essa criança. O nosso pai nos dá a ordem, nos dá as coisas que nós temos que fazer, nós temos a Bíblia. Nosso pai deixa claro as coisas que ele quer que nós façamos. E muitas vezes a gente até faz, mas a gente não faz porque a gente entende que a vontade do nosso pai é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós fazemos porque nós temos medo. Muitas vezes por fora nós estamos sentados, mas por dentro nós estamos pulando muito. E eu acho muito sério isso, e é isso que João falava. O arrependimento deve ser verdadeiro, deve ser algo que venha do coração. Mesmo nesse tempo de deserto, João falava que deserto é hora de ter arrependimento verdadeiro. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês está dos versos 4 ao 6. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões... já foi. É isso. Então, o que fala aqui? Voz que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Depois vai falar, as estradas tortuosas têm que ser endireitadas. Os caminhos acidentados têm que ser aplanados. Ou seja, o deserto, a voz que clama no deserto, ela deve pedir por um tempo de transição, um tempo de mudança. Aqui fala assim, prepare o caminho, ajeita as estradas, faça tudo porque a salvação está prestes a vir. Então o deserto é um tempo de transição, é um tempo de preparação para que a salvação venha. João Batista estava no deserto para preparar o terreno para Jesus. Aqui a gente pode ver, João Batista estava perto de mais ou menos... Jesus, nessa época, que tinha mais ou menos 29 anos. Jesus ainda não tinha começado o seu ministério. Começou mais ou menos um ano depois, alguns meses depois. E João Batista, ele viveu no deserto, ele dedicou sua vida no deserto exatamente para preparar o terreno para Jesus. Como fala aqui, voz que clama no deserto, prepare o caminho, porque o mundo inteiro vai ver a salvação de Deus. Depois a gente pode ver também em Mateus 4, versículos 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmãos, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para que seu ministério desse continuidade. Então, antes de começar a buscar os discípulos, antes de começar a fazer os milagres, antes de começar a proclamar o reino dos céus, Jesus ele foi ao deserto. E a Bíblia deixa claro que ele foi levado pelo Espírito. Por quê? Porque o deserto é tempo de transição. O deserto é tempo de preparação. O deserto é tempo de preparar o caminho para que a salvação venha. Depois a gente pôde ver, antes, lá no Antigo Testamento, com Moisés e o povo de Deus. O povo precisou passar pelo deserto para que chegasse à terra prometida. Irmãos, o deserto é um processo para que venha a salvação. E se a gente for dar mais exemplos aqui, a gente vai ficar até amanhã, porque tem muitos exemplos aqui na palavra de Deus. O deserto sempre é um caminho, uma preparação para a salvação. O povo de Deus precisou passar pelo deserto para que chegasse à terra prometida. Eles sabiam que logo após o deserto, viria o que Deus prometeu. É claro que muitos não viram nem a cor da terra prometida. Foram anos. Muitos acabaram nem vendo. Mas eles sabiam da promessa de Deus. Eles sabiam da salvação que Deus tinha para eles. Eles sabiam do que Deus sonhava para a vida deles. Eles sabiam que o deserto era tempo de transição. E a pergunta que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa manhã: qual a vontade de Deus para a sua vida?
João Batista sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele. Ele dedicou sua vida no deserto para que preparasse o caminho para Jesus. Jesus decidiu ficar alguns dias, 40 dias no deserto, porque ele sabia que era para ser feita a vontade de Deus. O povo do deserto sabia que a vontade de Deus é que eles chegassem à terra prometida. Mas a pergunta é, o que Deus tem para a sua vida? Se vocês concordam que nós estamos também num deserto, não o físico, mas, se bem que está bem calor hoje, mas o deserto emocional, o deserto na parte da crise que estamos passando, se vocês também concordam que estamos num deserto, então tem que ter alguma transição, tem que ter alguma preparação, mas preparação para quê? O que Deus tem para a sua vida? O que Deus tem para a nossa vida? O que Deus tem para a segunda IPI de Campinas? É isso que temos que pensar. Se nós estamos no deserto é porque Deus vai nos levar para algum lugar. A terra era prometida para o povo. Quais as promessas de Deus para a sua vida? Quais são as coisas que Deus disse para você lá atrás? Que você acreditava lá atrás? Que hoje, nesse momento tão difícil, é falar, ah, não, acho que era a loucura da minha cabeça. Ah, não, acho que isso aí já não é mais. Irmãos, o que eu tenho para dizer é que se Deus disse, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem para mentir. A gente não canta isso, não está na palavra de Deus. Então é isso que eu queria que a gente pensasse hoje. Se Deus aqui, Vitor, mas eu não sei quais são as promessas de Deus para a minha vida. A Bíblia é clara, é cheia de promessas. Jesus fala que até o fim dos tempos Ele estará conosco. Jesus também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está garantindo para a gente, que é para a gente acalmar, porque nós também vamos vencer. E mais várias outras promessas também que Deus tem para nós. Irmãos, se nós estamos aqui e Jesus prometeu que vai ficar com a gente até o fim dos tempos, vocês acham que estamos sozinhos nesse deserto? Vocês acham que a gente está sofrendo sozinho? Não, Jesus está com a gente. E agora é hora, como diz aqui no verso 4, vós que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Então é entender que sim, estamos num deserto doloroso, estamos num momento complicado, estamos num momento muito difícil, mas é hora de preparação para que a salvação chegue. Gostaria muito de convidar os irmãos a pensarem agora. A pensarem em tudo que Deus já disse para vocês, a todas as promessas que vocês já ouviram de Deus. Eu gostaria muito que a gente estivesse pensando agora. Será que esse deserto que estamos passando não é para chegar a isso? Mais uma vez, o povo de Deus se encontra num deserto. Temos familiares, temos amigos, temos pessoas próximas que estão infectadas por esse vírus. Às vezes não diretamente pelo vírus, mas pela crise financeira que está trazendo. Pela crise emocional que está trazendo. Quantas pessoas estão sofrendo de depressão, de ansiedade nesse tempo difícil? Sim, estamos num deserto. Estamos passando por um tempo que a gente nem imaginava, né? Pegou a gente de surpresa esse deserto. Mas mais de surpresa ainda vai ser a maravilha que Deus vai fazer com a gente. Confiem nisso. Confiem que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. Muitas vezes pode parecer que estamos no deserto. E realmente talvez estejamos. Mas maior do que qualquer deserto é o nosso Deus. Eu imagino o povo de Deus saindo do Egito, eu imagino eles no deserto. Eu nunca fui para um deserto, mas eu consigo imaginar que eles olham para o horizonte e só tem terra, só tem areia. Só areia e sol quente de dia e aquele frio à noite. Pensa o desespero e às vezes a gente está assim. Eu lembro que no começo da pandemia, eu olhava e falava assim, não vai durar 2 meses, logo volta tudo ao normal. Por fim, eu estou há 1 mês em casa, há 1 ano em casa já. E às vezes o povo olhava e falava assim, não tem fim esse deserto, não tem jeito, não tem saída. Para onde eu vou é só areia, é só areia, é só areia, é só deserto, é só caos, é só crise. E para a gente, às vezes a gente também pensa assim, é só crise, é só dor, é só fome, é só medo, é só ansiedade, é só depressão, é só tristeza. Mas vamos caminhar, vamos preparar o caminho. Façam veredas retas para Ele. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então gostaria que... Vamos quebrar um pouquinho o protocolo. Vamos fechar os olhos. Onde você estiver. Vamos fechar os olhos agora. E vamos pensar. Em quantas pessoas que estão passando por esse deserto. Aquelas pessoas que a gente olha e fala, nossa, coitado.
ou às vezes é você mesmo. As pessoas que estão enfermas nesse momento, as pessoas que estão desempregadas, ou aquele que é empresário, mas também está todo quebrado, não tem mais o que fazer, teve que demitir funcionário. Aqueles que são da área da saúde, os profissionais da saúde, que também estão batendo de frente com esse vírus e têm medo todo dia. Aos nossos pastores, ao nosso pastor. Vamos pensar tudo isso, todo esse deserto que estamos pensando, que estamos passando. E vamos entregar isso para Deus. A Bíblia diz: vós que clama no deserto, prepare o caminho. Eu gostaria muito de convidar os irmãos agora a fazer um clamor, mesmo nesse deserto. Que onde você estiver, que você possa orar de todo o coração. Se quiser sentar, se quiser se ajoelhar, do jeito que você preferir. Mas vamos fazer esse clamor agora para que Deus venha com a salvação. Falando: Deus, nós entendemos que estamos no deserto, mas nós entendemos que o Senhor vai vir com a salvação. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, porque a gente tem a sua palavra para seguir de exemplo. Muito obrigado, Pai, porque a gente pode olhar para a Bíblia e a gente tem vários exemplos de que a dor veio, de que a tristeza veio, de que o choro veio, mas que o sorriso e que a alegria veio pela manhã, Pai. Deus, que em nome de Jesus, que cada pessoa pensada, que cada pessoa que está em listas de oração, que cada pessoa que estamos preocupados, ou às vezes é nós mesmos, Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor esteja olhando para essas pessoas, Pai. Deus, que o Senhor esteja abraçando o nosso pastor agora lá no hospital, Deus. Que o Senhor esteja colocando cada vez mais ar nos pulmões dele. Paizinho, que as pessoas no hospital, ó Pai, que o Senhor esteja tocando todas e trazendo vida, trazendo fôlego de vida que só o Senhor pode dar. E que Deus, que não tenha medicina e que não tenha raciocínio lógico, não tenha nada para explicar a grandiosidade que o Senhor vai fazer, Deus, porque nós confiamos que se estamos no deserto, é a preparação para que a humanidade veja a salvação, que é Tu, Senhor. Paizinho, esteja abraçando cada pessoa, Pai. Deus, esteja abrindo portas de emprego para aquelas pessoas que estão sem. Deus, esteja dando direcionamento para os governantes, ó Pai. Desde o prefeito, desde o vereador, até o presidente, governador, ó Pai, todos os políticos, que o Senhor esteja colocando os Teus sonhos, os Teus planos no coração deles, Senhor. Deus, que o Senhor faça o impossível nesse tempo, ó Pai. Deus, estamos no deserto, mas nós queremos ser essa voz que clama ao deserto e que prepare o caminho também para a salvação. Paizinho, nós lemos agora e nós estamos arrependidos de verdade, de coração, por tudo que passamos. Mas Deus, nós queremos ver a salvação, Pai. Deus, nós clamamos pela salvação. E é a Ti que nós clamamos, Pai. Porque sabemos que Tu és Deus, que Tu és Senhor. E que independente do deserto, independente da quantidade de areia, independente do calor que for, nós sabemos que o Senhor está conosco. Paizinho, não nos deixe esquecer todas as promessas que o Senhor tem para nós. Não nos deixe esquecer tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Não nos deixe esquecer que o Senhor está no controle. É em nome de Jesus que nós clamamos, Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos. E é em nome de Jesus que nós agradecemos, porque sabemos que depois desse deserto vai vir a vitória. Amém. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero
espero em Ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, tantas lutas, tantas dores. Num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em Ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de amor. Amém. Que a gente nunca se esqueça de que o deserto é hora de ter arrependimento verdadeiro, de que o deserto é um tempo de preparação para a salvação, e que a gente nunca se esqueça que o nosso Deus está na frente de tudo. Que Deus abençoe os irmãos. Uma alegria poder conversar com vocês, poder refletir sobre a palavra de Deus com vocês. Me coloco à disposição para o que precisar. Contem comigo. Deus abençoe. Quero agradecer a presença do Vitor, né, o Vitão. Hoje a gente está com o privilégio de ter dois Vitões aqui, né, o Vitão pregador e o Vitão baixista. Agradecer também o Vitor baixista, o Cairo, que hoje também esteve aqui para nos ajudar. E quero orar pela sua vida, agradecer também porque é uma palavra muito especial para nós. Deus amado, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor tem um cuidado todo especial com as nossas vidas, Pai. Numa era de luta, de tantas dificuldades, o Senhor traz consolo, o Senhor traz conforto ao nosso coração através da Tua palavra, Deus. Obrigado. Obrigado pela vida do Vitão, Pai, por essa mensagem que ele nos trouxe hoje da Tua parte. Que o Senhor continue iluminando os seus caminhos, ó Deus, abençoando a sua vida, ó Deus, fazendo a Tua obra através da vida dele, ó Pai. Que ele possa proclamar a mensagem do Teu Evangelho por toda a sua vida, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por este culto e pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa gratidão. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós entoarmos o último cântico, eu vou impetrar a bênção sobre os irmãos, a bênção sacerdotal, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça.
o Senhor volte para ti o seu rosto. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém.